Olá amigos, seja bem-vindo a mais um vídeo do História à la carte. Este vídeo faz parte de nossa série a respeito da Segunda Guerra Mundial e o seu tema é a solução final. Amigos, não se esqueça, você encontrará aqui na descrição do vídeo os links relacionados para as edições anteriores da série, ou seja, os capítulos anteriores do vídeo que você está vendo agora. Além disso, também linkaremos aqui os links para os conteúdos relacionados com o desenrolar da Segunda Guerra Mundial. Amigos, a solução final nada mais foi do que um plano de genocídio empreendido pelos nazistas contra os judeus e as demais minorias étnicas que existiam na Europa ao longo do processo da Segunda Guerra Mundial. Quando nos referimos ao extermínio judeu, é comum nós termos em mente a palavra holocausto, onde nós temos ali justamente que os nazistas perpetuaram um grande genocídio contra esse grupo étnico, os judeus na Europa. Mas não foi somente os judeus que foram alvo desse extermínio. Os alvos deste plano de assassinato em massa incluíam as mais variadas etnias, incluíam todos os tipos de opositores, incluíam os homossexuais, comunistas, ciganos, eslavos, judeus, ou seja, todas as minorias étnicas que existiam na Europa estavam à mercê desse processo de extermínio perpetuado pelos nazistas. É claro que, indiscutivelmente, o alvo principal dos ataques nazistas foram justamente os judeus. Tanto é que foi criado uma verdadeira estrutura, uma verdadeira indústria da morte para justamente exterminar toda essa etnia. Não é de agora que os nazistas estavam perseguindo os judeus. Na realidade, a perseguição aos judeus na Alemanha começou justamente quando os nazistas assumiram o poder em 1933. Dessa forma, o processo de extermínio, de expulsão dos judeus começou desse momento. No início do processo, os nazistas queriam simplesmente banir e expulsar os judeus da Alemanha em si, forçando-os a sair, forçando-os, expulsando-os. Muitos deles buscaram abrigos, por exemplo, nos Estados Unidos, outros buscaram abrigo na própria região do Oriente Médio, onde nós tivemos lá uma migração em massa para aquele local, mas de uma maneira geral nós temos que a grande maioria dos judeus não conseguiu fugir da Alemanha, sendo então cerceado, sendo então aprisionado, tendo os seus direitos caçados. Na realidade nós vimos que a Alemanha já caçava os judeus há muito tempo. Dá uma olhadinha lá no nosso vídeo sobre a ascensão do nazismo, que o link vai estar aqui na descrição do vídeo. E aí você vai entender um pouquinho melhor esse momento ainda de consolidação do poder nazista na Alemanha e a caça que eles fizeram contra os judeus. Dentro deste processo de caça, uma verdadeira caça que os nazistas perpetuaram contra os judeus na Europa, eles começaram a manter esses judeus nos chamados guetos. Esses guetos nada mais eram do que bairros das cidades, onde o começo dessa segregação iniciou, prendendo esses judeus nesses bairros, mantendo-os confinados nas partes mais pobres das cidades. Quando pensamos nas prisões que era feito, assim, prendendo nas partes mais pobres, era uma parte realmente muito pequena, como se fosse 2 ou 3 quarteirões, onde toda uma população judaica era transferida para esse local. Centenas de milhares de pessoas chegavam a viver nesses locais comprimidos, onde não havia comida, não havia saneamento, passavam as mais variadas necessidades, surgindo até situações extremamente terríveis dos quais essas pessoas estavam à mercê, sendo obrigadas a viver confinadas nesses guetos. Para vocês terem uma ideia, só o gueto de Varsóvia, que foi um dos maiores e mais famosos guetos, essas prisões criadas pelos nazistas, chegou a ter ali vivendo mais ou menos 380 mil pessoas, confinadas em espaços realmente muito pequenos. E isso faz aí com que surja realmente uma situação terrível perante esses moradores, forçando-os a situações assim realmente indescritíveis.
Conforme o avanço territorial da Alemanha ia crescendo, no decorrer das conquistas militares que nós já falamos em nossos vídeos anteriores da série, a situação dos guetos foi sendo transferida para a existência dos campos de concentração, os famosos campos de concentração. Aqui vale a pena nós fazermos um pequeno apêndice a respeito dessa questão dos campos de concentração. Quando se fala em campo de concentração, estamos falando de uma espécie de prisão. Um local onde vão ser isolados prisioneiros, né? Então, teoricamente, um campo de concentração é onde você isola uma parte da população, onde você isola prisioneiros, no caso, prisioneiros de guerra, você mantém as pessoas isoladas. Daí vem o nome campo de concentração. Campo de concentração não foi uma exclusividade dos nazistas. Existiram, por exemplo, campos de concentração nos próprios Estados Unidos, onde eles mantiveram aprisionadas ali a população japonesa, os nipo-americanos, principalmente depois do ataque a Pearl Harbor. Nós temos ali então nos Estados Unidos que existiram vários campos de concentração onde essa população era mantida prisioneira. Para você, meu amigo, talvez você não saiba, mas existiram campos de concentração, inclusive em nosso Brasil. Por exemplo, nós tivemos o campo de Tomé Açu, o campo de Chã de Estevão, Pouso Alegre, Ilha das Flores, Guaratinguetá, Pindamonhangaba e também Oscar Schneider. Esses campos, existindo aqui no Brasil, também mantinham presos aqueles possíveis inimigos da nação brasileira: alemães, italianos, japoneses, após o Brasil ter declarado guerra contra a Alemanha, que nós veremos no futuro. Nesse quesito, então, perceba que o campo de concentração seria uma espécie de prisão. Não sejamos ingênuos. Não vamos aqui dizer que nesses campos de concentrações americanos, brasileiros, as pessoas tinham grandes condições de vida. Na realidade, se você estava num campo de concentração, você era o inimigo, você tinha situações de vida precárias. Mas mesmo assim, né, o campo de concentração se configura tecnicamente como uma prisão. Diferente do campo de concentração que nós temos na Alemanha. Estes campos de concentrações que são alemães, eles têm uma característica um pouquinho diferenciada de uma simples prisão. Esses campos de concentração nazistas, que eram situados principalmente ali na região da Polônia, no qual se consolidou o poderio nazista, nós temos que eles não eram apenas um campo de concentração, uma prisão como geralmente se imagina. Esses campos eram campos de prisioneiros, mas para serem realizados trabalho escravo. Esses indivíduos que iam para os campos de concentração nazistas, eles iam trabalhar como escravos e seriam mortos por inanição. Aquele indivíduo, ele era mal alimentado, ele não era geralmente cuidado, onde nós temos centenas de pessoas aprisionadas naquele local. Nesse ponto, nós temos então que as pessoas, esses judeus que estavam presos nos guetos, começam a ser transportados por trem para estes campos, situados principalmente na região da Polônia. Lá eles exerceriam um trabalho escravo, muitas vezes alguns seriam empregados na manutenção de equipamentos, outros seriam empregados na construção de armamentos, ou seja, eles seriam empregados nos mais variados tipos de trabalho, escravos, onde eles iriam acabar trabalhando literalmente até a morte. Esse processo já pode ser identificado como um processo de limpeza étnica que os nazistas estavam perpetuando contra estes judeus, eslavos, os soviéticos comunistas, esses ciganos. Então todos esses indivíduos já começam a ser trabalhados dessa maneira para que eles fossem exterminados paulatinamente. Essa era a ideia principal ali dos campos de concentração nazistas. No entanto, esse tipo de limpeza, ela demorava muito, né? Havia uma mortalidade, se é que se pode dizer dessa forma, não muito grande desses indivíduos. Os nazistas queriam que fosse ainda mais mortal esse tipo de situação. Dessa maneira, o segundo em comando da Alemanha nazista, Hermann Göring, oficialmente edita uma carta no dia 31/7 de 1941, enviada justamente para Reinhard Heydrich,
determinando que fosse realizada uma solução final para a questão judaica, ou seja, para que fossem criadas situações onde o assassínio, onde o extermínio desses grupos judeus fossem ainda aprimorados. E a partir desse ponto que nós temos então que começam a surgir os chamados campos de extermínio. Um campo de extermínio, como o próprio nome já diz, ele é um local que vai ser criado com um único propósito, não apenas para que exista o trabalho escravo e os judeus morram de fome, morram de inanição. Este local, o campo de extermínio, ele é criado especificamente para exterminar pessoas. Dessa maneira, nós temos que, a partir desse ponto, surgirão as chamadas indústrias da morte. E como nós vimos em nossos vídeos anteriores, a partir de 1942, no início de 1943, cada vez mais vai se desenhando uma situação em que a Alemanha nazista não tem mais o controle desta guerra. Desta forma, há uma opção, eles optam por intensificar justamente esses extermínios, aumentando a efetividade da mortalidade proporcionada por esses campos de extermínio. Como comentamos em nossos vídeos anteriores, haviam alas das forças militares alemãs especificamente criadas justamente para perpetuar, para proporcionar esses momentos de limpeza. Estamos falando principalmente dos Einsatzgruppen. Estes Einsatzgruppen eram tropas da SS alemã especializadas em exterminar as minorias étnicas. Principalmente eles vão entrar em ação quando nós temos ali a invasão da Polônia, que nós temos ali os eslavos, a invasão da própria União Soviética, quando temos os eslavos e comunistas. Nesse momento, então, esses Einsatzgruppen serão ainda direcionados, criando novas subdivisões para que possam operar esses campos de extermínio, fazendo então com que seja feita uma triagem especializada, proporcionada por médicos, por biólogos, por pessoas especializadas. Eles vão fazer uma triagem das pessoas. As pessoas começam a ser transportadas principalmente da região da Alemanha ou em outras regiões ocupadas pelos alemães por trem. Os alemães nazistas, os nazistas utilizavam trens de transporte de gado, ou seja, transporte de animais, para transportar essas pessoas para os campos, onde nós temos ali, né, essa imagem vocês podem observar, onde estão principalmente situados esses campos. Muitos campos de concentração foram convertidos em campos de extermínio, mas alguns foram construídos só com essa função, onde nós temos os mais famosos, que são os campos de Sobibor, os campos de Auschwitz e os campos de Treblinka, que irão exterminar milhares de pessoas por dia, obtendo uma mortalidade altíssima. No início do processo de extermínio, os extermínios eram feitos com tiros individuais em cada pessoa que eles queriam exterminar. Esse processo vai ser ampliado justamente quando nós temos a criação ali das câmaras de gás. O processo de triagem para decidir se uma pessoa iria direto ser exterminada ou não era geralmente direcionada por médicos. O indivíduo, a pessoa chegava dos vagões de trem, ia para essa triagem, o médico fazia uma análise rápida para constatar se aquele indivíduo ainda tinha condições, se tinha saúde para trabalhar como escravo, trabalhar até a morte. Caso ele fosse muito jovem, caso ele fosse muito velho, se ele estivesse debilitado, se ele estivesse doente, se tivesse algum problema com essa pessoa que ele não pudesse realizar um trabalho escravo, ele ia direto para a câmara de gás. Retiravam-se as alianças, retiravam-se os brincos, os pertences da pessoa, a pessoa ficava nua e num primeiro momento, era dita a essa pessoa que ela ia para um chuveiro, onde ela iria tomar um banho para poder, depois do banho do chuveiro, ela ir para o seu alojamento. Mas no que acontecia na realidade é que essas pessoas elas eram enfiadas nessa câmara de gás, onde era lançado um inseticida chamado Zyklon B, e dessa maneira as pessoas morriam asfixiadas.
Essas pessoas já começavam a morrer asfixiadas, até às vezes mesmo antes de ser lançado sobre elas esse inseticida. Porque eram colocadas tantas pessoas, mas tantas pessoas nesse local, que muitos já acabavam sendo esmagados ali pela própria pressão das pessoas. Caso algum indivíduo não falecesse naquele momento com inseticida, os soldados, eles, depois que aberta a câmara de gás, ali retirava, né, o restante do gás, aquele indivíduo que estivesse ainda vivo, ele acabava de ser morto individualmente ali, por pancadas, por golpes, por tiros, enfim, era uma situação realmente horrível. Se você der uma olhada aí agora, você vai estar vendo nessa imagem o que era a foto de uma câmara de gás de Auschwitz. Né? A câmara de gás de Auschwitz é o maior campo de concentração que existiu. Hoje ele é um museu para que principalmente as pessoas do mundo não esqueçam dos horrores que a humanidade é capaz. Você está vendo aparecer na sua tela agora essa parede, e esses sinais que você vê na parede são sinais das pessoas arranhando as paredes, tentando escapar dessa situação. Então nós temos ali, imagina o desespero dessas pessoas ali aprisionadas nesse local, sendo asfixiadas literalmente até a morte. Essa câmara de gás era realmente o principal, quando ela vai ser desenvolvida, essa capacidade de mortalidade dentro desses campos de extermínio vai aumentar incomparavelmente, incomensuravelmente, atendendo ali dessa forma tão terrível os anseios dos nazistas buscando essa limpeza étnica das minorias. Depois que certificava-se que todos os indivíduos que estavam na câmara de gás realmente estavam mortos, então os nazistas empregavam geralmente mão de obra dos próprios prisioneiros, ou seja, os próprios judeus eram obrigados a retirar os corpos e levar para os fornos. Esses fornos, como vocês podem observar, eles eram locais onde os corpos dessas pessoas exterminadas, eles eram cremados justamente para não sobrar nenhum vestígio. Perceba aí então que esses indivíduos que estão aparecendo, eles são os próprios judeus, que eram obrigados a cremar os corpos de seus irmãos, digamos assim. Esse processo de cremar os corpos para sumir com as evidências vai começar a surgir ali nesse momento nas câmaras de gás, justamente porque a mortalidade das câmaras de gás era tão alta que as valas coletivas, como você pode observar agora, essa quantidade de corpos vai ficando tão grande que está ficando difícil de você enterrar tanto corpo assim. Então, os nazistas surgiram com a ideia de cremar esses corpos, transformando-os em cinzas e dessa forma sendo mais fácil de lidar com essa situação. Nós nunca vamos ter os números exatos que foram exterminados por esses campos, né? Apesar dos nazistas fazerem assim, um registro bem preciso daquilo que era feito nesses locais, muitos dos registros vão ser destruídos no final da guerra, porque os nazistas, conforme os exércitos aliados foram avançando, né, estes campos eles ficavam em locais muito remotos. Eles ficavam em locais afastados da população. Eles eram segredo, oficialmente segredo. Eles foram sendo descobertos conforme os soldados aliados foram avançando. Conforme os soldados americanos foram avançando, os soldados soviéticos foram avançando, eles foram sendo descobertos. E dessa maneira, muitos comandantes de campos tentaram destruir com as evidências. Dessa forma, é muito difícil saber ao certo quais são os números que eles realmente mataram. No entanto, estima-se que esses números estejam por volta de 12 milhões de eslavos, mais ou menos 6 milhões de judeus, entre 2 a 3 milhões de prisioneiros soviéticos, entre 1,8 a 2 milhões de poloneses, por volta aí de 1,5 milhão de ciganos, entre 200 a 250 mil deficientes, mais ou menos 200 mil maçons, entre 20 a 25 mil eslovenos, por volta de 5 a 15 mil homossexuais e até estima-se que tenham sido exterminados por volta de 5 mil testemunhas de Jeová.
Então perceba o quanto que nós temos ali daqueles que são as minorias, os diferentes, aquelas pessoas que simplesmente não se enquadravam naquele processo, aquele projeto de Alemanha nazista, de perfeição ariana que vinha sendo buscada e desejada pelos nazistas naquela época. Se já não bastasse o fato desses locais serem utilizados como uma fábrica, uma indústria da morte, eles também foram palco de uma coisa extremamente terrível. Os nazistas utilizavam esses campos de concentração e também, posteriormente, os campos de extermínio para realizar várias experiências médicas em humanos. Nós temos ali que no campo de Auschwitz existia um dos mais terríveis médicos, sim, um médico que realizava esses projetos. Um dos mais terríveis médicos que realizaram essas experiências, que era justamente Josef Mengele. Josef Mengele era chefe da equipe médica do campo de Auschwitz e utilizava esse cargo para realizar os mais nefastos experimentos médicos. Aquelas pessoas que o Mengele preferia de realizar experiências eram crianças. Ele gostava de realizar experiências com crianças, deixando essas crianças em situações realmente terríveis. Mengele utilizava esse processo, essa sua autoridade, para tentar justamente fazer grandes descobertas, né? Fazer possíveis descobertas como alterar a cor dos olhos, prever e analisar a evolução de doenças. Não apenas ele, mas vários outros médicos, biólogos, cientistas em geral, fizeram coisas terríveis e inomináveis com os seres humanos, utilizando como desculpa a pesquisa científica, o desenvolvimento da medicina. Esses processos são realmente terríveis e foram feitos nestes campos de concentração e de extermínio nazistas. Nós temos, por exemplo, experiências onde Mengele pegava gêmeos, um dos tipos de crianças que ele gostava de fazer experiências, e costurava um ao outro, tentando criar ali, ver como é que se dava a evolução na criação de gêmeos siameses artificiais. Também ele infectava a criança, um dos irmãos com determinada doença e não infectava a outra, para poder analisar justamente ali a evolução da doença em um indivíduo enquanto o outro era mantido saudável. Então assim, veja só esse tipo de coisa que acontecia. Além de que eram comuns as vivissecções, onde nós temos ali que a pessoa, né, era feita uma autópsia com essa pessoa consciente, sem anestesia, sem nada, para que pudesse ver como é que era a evolução da doença. As pessoas eram literalmente feitas autópsias com elas vivas. Nós temos ali experiências consanguíneas também realizadas nesse ponto. Nós temos experiências sexuais, experiências genéticas, ou seja, tudo aquilo que é o mais condenável, mais horrorizante, mais terrível que a mente humana possa ser capaz de realizar. Isso tudo era realizado nesses campos de concentração e extermínio nazista. Porém, não eram somente os nazistas que realizavam essas experiências tão terríveis com os seres humanos. Os japoneses também desenvolveram uma unidade de pesquisa biológica e médica para tentar alcançar armas biológicas para que pudessem ser utilizadas nos Estados Unidos. Diferente dos nazistas, que usavam principalmente os judeus como cobaias, porque não consideravam judeus como seres humanos, os japoneses criaram essa unidade, a chamada Unidade 731, em solo chinês. Os japoneses utilizavam os chineses, principalmente, como cobaias para suas experiências. Por quê? Porque os japoneses também não consideravam o povo chinês como ser humano de verdade. O povo chinês era um reles animal com aparência humana. Dessa forma, nós temos então que os médicos japoneses utilizavam essas pessoas para realizar as suas experiências. O comandante desse campo, o comandante dessa unidade de pesquisa biológica, a unidade 731, era chamado General Shiroichi, que era responsável justamente, ele também era médico e era responsável por realizar essas experiências. E as experiências feitas pelos japoneses são tão terríveis quanto as experiências realizadas pelos próprios nazistas.
Nós temos, por exemplo, experiências feitas com pressão para descobrir até que ponto o corpo humano resistia a determinadas libras de pressão. Colocavam-se os prisioneiros conscientes e vivos em câmaras de pressão, aumentavam-se essa quantidade da pressão na câmara até literalmente o corpo do prisioneiro explodir, e assim poder descobrir até que ponto a carne humana resistia à pressão e a coisas afins. Além de experimentos com pressão, haviam também experimentos com explosões. Colocavam-se os prisioneiros e realizavam explosões próximas ao corpo desse prisioneiro, próximos a esse prisioneiro que estava vivo, e realizando essas experiências com diferentes cargas, diferentes munições, diferentes distâncias, justamente para tentar descobrir como que o corpo humano reagia às pressões da guerra. Mas uma das experiências mais terríveis é justamente as experiências com congelamento, onde os prisioneiros vivos, conscientes, tinham partes de seu corpo congeladas. Por exemplo, congelava-se o braço do indivíduo para que depois tentasse descongelar, ou que por acaso visse se era possível que se depois de congelado o braço continuasse tendo mobilidade. Um experimento, por exemplo, relata que foi jogado água até o braço da pessoa congelar e depois foi jogado água quente para ver se o braço da pessoa descongelava e continuava tendo mobilidade. Imagine a dor que essa pessoa teve de aguentar. Claro que durante esse processo ela não vai aguentar por muito tempo. E você deve estar pensando, mas poxa vida, como é que sabe-se de todas as coisas? Porque eram experimentos científicos, realizados com rigores científicos, tendo todos os seus resultados registrados oficialmente como uma pesquisa científica normal. Diferente dos campos de concentração nazistas que foram descobertos e os nazistas não conseguiram se livrar dessas evidências, a unidade 731 foi praticamente esquecida pela história. Quando o Japão começou a perder a guerra, essa unidade foi desmontada, suas instalações foram destruídas, ficando hoje apenas as ruínas para poder ser observada, e os seus documentos foram enviados de volta para o Império Japonês. O problema é que uma das caixas contendo esses documentos acabou se extraviando e na década de 60, alguns anos após a guerra, ela acabou sendo descoberta e aí então veio à tona toda essa atrocidade cometida pelos japoneses ali contra o povo chinês. Meus amigos, essas atrocidades, esses horrores que foram perpetuados por esses indivíduos, tendo como desculpa o desenvolvimento da ciência, tendo como desculpa o avanço da pesquisa médica, foram realizadas em pessoas, em seres humanos. Há por parte desses indivíduos um grande desrespeito pela vida humana, um grande desrespeito pelo ser humano. Esse é o ponto que nós temos de entender sobre a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial, ela chama a atenção, ela despertou a humanidade justamente pelo valor da vida humana. O indivíduo humano, ele tem direitos à vida simplesmente por ser um indivíduo humano. E são essas atrocidades, esses elementos que vão sendo descobertos, esse desrespeito, essa falta de valor sobre o seu irmão, sobre a vida humana, que desencadeia uma grande comoção e um momento de virada da humanidade. A humanidade, depois dessas atrocidades, ela começou, ou pelo menos tenta, se preocupar com o indivíduo humano, buscando uma solução melhor para este indivíduo. Meus amigos, finalizamos aqui mais um vídeo de nossa série sobre a Segunda Guerra Mundial. Tocamos esse vídeo num elemento extremamente complexo, que foi a falta de valor que o ser humano tinha sobre seu irmão e teve sobre o seu semelhante ao longo da Segunda Guerra Mundial. Porém, essa falta de valor, esse desrespeito pela vida humana, ela vai ser acentuado justamente porque, a partir de 1943, o começo de 1944, a derrota das forças do eixo já são inegáveis. E é nesse ponto, a derrota das forças do eixo e a finalização da guerra, que nós vamos abordar em nosso próximo vídeo.
Meus amigos, se esse vídeo te ajudou, se ele trouxe informações importantes para você, não se esqueça, assine o canal, ative o sininho e ajude o História à la Carte a se tornar um canal que pode ajudar não apenas você, mas muito mais pessoas por aí. Um grande abraço, vida longa e próspera e até a próxima. Tchau, tchau.